O Botafogo já tem treinador definido, está 90% fechado. Essas são as palavras do jornalista Diogo Dantas, do Jornal o Globo. Para mim, depois de tudo que eu já ouvi nessa janela, só depois de assinado, quando o americano estiver sentado dando aquela coletiva de imprensa para todo mundo. Mas o jornalista diz, vira notícia, o pessoal pergunta e a gente tem que trazer para vocês. Danilo Barbosa mandou recado nas redes sociais para a torcida do Botafogo, mostra que o elenco está sentindo muito tudo o que está acontecendo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Já somos mais de 155 mil apaixonados pelo Botafogo aqui no canal do Manel, seguindo em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família, siga o canal do Manel e larga o dedo no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir o nosso conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vamos embora? Para a informação, olha aqui, o Danilo Barbosa, ele no Twitter publicou a seguinte frase: tenha em mente que o seu desejo em atingir o sucesso é mais importante do que qualquer coisa. O fundamental é manter sempre a mesma obsessão em alcançar o sucesso. Não é como começa, é como termina. Seguimos a nossa jornada. Cara, eu fiquei arrepiado quando eu li o que o Danilo Barbosa falou, porque são palavras que eu acredito na minha vida. Eu sou um cara que, para tudo que eu faço, eu realmente sou obcecado pelas coisas que eu faço. Basta ver o canal do Manel, para você tocar isso daqui, tem que ser obcecado 3 vídeos por dia, ficar antenado, falar com as pessoas e tal. Fora a minha vida profissional, que eu também faço. Então, assim, o Botafogo começou muito mal a temporada. Beleza, mas não é como começa, para usar exatamente as palavras dele. Não é sobre o começo, é sobre o final. E daí que a temporada começou atrapalhada. O que importa é levantar o caneco no final dos campeonatos, não é isso? Esse que é o ponto. Ah, mas o Botafogo já perdeu a Supercopa. E daí, irmão? Vamos para a próxima. Tem a Recopa contra o Racing, tem o Campeonato Carioca, que ainda está em disputa, você tem aí a Copa do Brasil, que a gente vai falar da premiação que aumentou, e eu vou te trazer o novo valor, é um valor recorde, nunca se pagou tanto numa premiação quanto a da Copa do Brasil. Tem o Campeonato Brasileiro, tem uma Libertadores inteira para começar, e claro, tem o próprio Super Mundial, que, porra, esse daí realmente é difícil acreditar, mas de qualquer forma, não é como começa, mas é sobre como termina. Parabéns ao Danilo Barbosa, porque eu respeito demais o jogador que bota a cara, o jogador que aparece, o jogador que se posiciona perante ao torcedor. O torcedor não é um número de audiência, o torcedor é um ser humano, tem coração aqui do outro lado. E essa conexão entre o jogador e a torcida, ela é fundamental. Portanto, parabéns ao Danilo Barbosa por ter se posicionado, se mostrou para mim, mais do que um jogador, se mostrou um grande líder. Olha, o John Textor está fechado com o treinador 90%. Pelo menos é o que diz o Diogo Dantas do Globo. Será que é barrigada? Será que é verdade? Bom, são as palavras dele. Aí você já viu, né? Você já viu, começou a surgir todo tipo de especulação na internet hoje. Muito se fala do Silvinho, que o Silvinho já treinou junto com o Caçapa, né, em 2000, na temporada 19-20, mas aí já disseram que não é o Silvinho, mas ao mesmo tempo a informação é de que ninguém sabe o nome, só o Textor, o Tairo Arruda, o Alessandro Brito e o Léo Coelho, que é o novo diretor do Botafogo aí, né? Só esses 4 que sabem. Então, quem está desmentindo, dizendo que não é o Silvinho? Mas se só esses caras sabem, então, assim, é complicado, né, meu camarada? Eu torço para que não seja o Silvinho, boa parte da torcida torce também. Silvinho, hoje, ele é treinador da seleção da Albânia, e realmente não me parece ser o nome melhor para o Botafogo aí. O Silvinho já treinou o Corinthians aqui no Brasil, né? Foi treinador do Lyon e ele conseguiu ter a pior campanha dos últimos tempos aí do Lyon, se não da história do Lyon. Não foi uma passagem muito boa. Mas a coincidência é que o Caçapa era auxiliar do Silvinho naquela época, né? Então, existe aí um relacionamento.
próprio Juninho Pernambucano, né, faz parte aí da Eagle Futebol e tal. Então, tem essa situação. Vamos ver, a expectativa é que o treinador do Botafogo seja anunciado pelo clube, se não nesse final de semana, no início da próxima. Há uma expectativa para que o John Textor venha ao Brasil para poder, assim como fez com Luiz Castro, assim como fez com Bruno Lage, assim como fez com Arthur Jorge, que ele venha apresentar pessoalmente o treinador. O treinador para o John Textor é um cara muito importante, é um cara que ele considera sócio do negócio, né? É um cara que ele faz questão de cuidar com o maior carinho possível. Então, a gente imagina que o John Textor venha, de fato, apresentar esse treinador. Pode ser que, por uma questão de agenda, o John Textor não consiga estar no Brasil no final de semana, e aí o John Textor segure o nome do treinador até o início da semana que vem, em função disso. Claro que o torcedor do Botafogo gostaria que esse nome vazasse logo, acabasse esse negócio, ou, por exemplo, o próprio Botafogo anunciasse, ó, vai ser fulano, mas o John Textor apresenta o cara numa terça-feira, na coletiva, entendeu? Sábado e domingo ele vai estar ali resolvendo questões particulares com a família e tal. Segunda-feira pega o avião, na terça ele é apresentado lá no Espaço Lonier. Então vamos torcer para que isso tudo, esse desfecho acabe logo, tenha logo esse desfecho e a gente possa ter o Cláudio Caçapa, que sim, vai ser interino do Botafogo, a princípio, vai comandar o clube contra o Racing da Argentina na Recopa, nas 2 partidas, porque o Botafogo não tem técnico. Acho que é esperar demais até passar a Recopa. Se a expectativa é que o Botafogo realmente anuncie um treinador até a próxima semana, e aí não é uma notícia oficial do clube, né? Isso são apurações que começam a pipocar de um lado e do outro, mas que a gente não pode colocar a mão no fogo por elas, porque tiveram apurações que deram que o Bitelo estava tudo certo, tiveram apurações de jornais portugueses, a Bola, por exemplo, dizendo que o Rollheiser estava tudo certo e nenhum dos dois estão no Botafogo, né? Então, assim, eu recomendo prudência e calma ao torcedor do Botafogo para não acreditar em qualquer notícia que seja publicada. Claro que a gente leva em consideração quem está vocalizando essas notícias. Claro que muita gente que está falando tem credibilidade. O nosso papel aqui não é descredibilizar a informação de ninguém, nem negar a informação, nem a apuração de ninguém. Não se trata disso. A única coisa que eu peço ao torcedor do Botafogo é calma. Eu sei que a ansiedade é grande, mas com o Caçapa, pelo menos, a gente tem a certeza que não vai ser a tragédia que foi com o Leiria, né? Se demorar mais uma semana, por exemplo, 2 semanas, tomara que não aconteça, mas se demorar esse tempo todo, pelo menos a gente vai ter um padrão de treinos que com certeza vai ser melhor. Boa parte desses jogadores que estão aí tem relacionamento com o Caçapa desde a primeira passagem dele, então vão com certeza recebê-lo muito bem. O Caçapa vai saber exatamente onde que o Leiria estava pecando, na comunicação interna, que é muito importante, o Leiria não estava encaixando. Então, ele vai saber ouvir o Marlon Freitas, que estava lá em 2023, é líder desse elenco, vai saber ouvir o Danilo Barbosa, que é outro líder desse elenco, vai saber ouvir aqueles jogadores que estavam lá atrás, ainda estão hoje, vai saber respeitar a vontade dos jogadores também, que é muito importante, para poder construir um caminho que estabilize o vestiário, um caminho que estabilize o time dentro de campo. Eu tenho muita expectativa de que o Botafogo vai se mostrar dentro de campo já organizado num primeiro momento. Não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. O Caçapa, com certeza, é um profissional muito mais experiente e com muito mais repertório do que o Carlos Leiria. Basta olhar a trajetória profissional do Caçapa e com quem o Caçapa já trabalhou na sua carreira. O Caçapa não é um gênio da bola, mas o Caçapa é suficiente para poder dar uma estabilizada que hoje o Botafogo não tem. O Bernardo Gentili, do Fogão Net, traz a informação que nenhum dos Luizes, nem o Luiz Castro, o famoso Cotonete, perdoado por uma legião de botafoguenses que ficam pedindo volta Luiz Castro, volta Luiz Castro. Tem uma galera que fica nas redes sociais aí, são as viúvas do Luiz Castro, ou aqueles que perdoaram o Luiz Castro. Mas ele diz que nenhum dos Luizes, nem o Luiz Castro das antigas, o Cotonete, nem o outro Luiz Castro, que é o novinho, que é técnico lá na segunda divisão francesa, de um clube chamado Dunkirk, que inclusive tem um filmaço chamado Dunkirk. Não sei se você conhece, mas Dunkirk foi, ou Dunkerque, chame como você quiser,
Dunkirk foi um lugar muito importante na Segunda Guerra Mundial, salvo engano, é a praia onde... Enfim, vai lá assistir o filme. O filme é muito bom, não vou contar muita coisa não. O filme é um palco de uma batalha muito importante na Segunda Guerra Mundial, tem um valor histórico muito importante, então existe lá esse Luiz Castro. Segundo Bernardo Gentili, do Fogão Net, não é nenhum dos dois. Vamos ver. Vamos aguardar. O Caçapa vai comandar o seu primeiro treino nessa sexta-feira. É importante falar isso com o torcedor do Botafogo, para saber que o Caçapa já está colocando aí mãos à obra. Beleza? Bom, vamos para cima aqui, ó. A CBF aumenta a premiação da Copa do Brasil. E o campeão pode faturar mais do que 101 milhões de reais em premiações. É impressionante, né? É impressionante. O Botafogo, se ganhar a Copa do Brasil, e eu torço muito para que ganhe, torço muito para que seja uma Copa priorizada, porque é um título inédito para o Botafogo, e eu sou daqueles que gosta que o Botafogo mire naquilo que é inédito. Por isso que eu valorizo tanto a Supercopa, por isso que eu valorizo tanto a Recopa. Eu acho que tem o seu valor você vencer um título inédito, tá? Mas como o Botafogo entra na terceira fase, o Botafogo não vai disputar as duas fases anteriores. Portanto, a premiação do Botafogo não vai poder chegar aos 101 milhões de reais. O Botafogo poderia ganhar no máximo 98 milhões de reais. A primeira fase pode pagar até 1,5 milhão e a segunda fase pode pagar 1,8 milhão. Então, são aí 3 milhões e 300 que ficam pelo caminho, que o Botafogo não vai ter a possibilidade de faturar esse dinheirinho, beleza? Ó, o delegado da partida de Botafogo e Flamengo carregou na súmula. Vai vir problema aí, tá? Vai vir problema aí. Ele diz que foi o Barbosa que começou a confusão com um soco no Bruno Henrique, relatou xingamento do Alex Telles e agressão de atletas alvinegros a seguranças. Então, cara, olha só, o cara carregou na súmula, você já sabe o que vai acontecer, né? Obviamente que ninguém no STJD, esses lugares gostam do Botafogo, provavelmente vão carregar também aí nas punições. É isso, né, cara? O Campeonato Carioca é exatamente isso. Ninguém quer jogar, só serve para lesionar jogador, gerar confusão e, no final das contas, desfalcar o time. Seja por lesão, seja nos tribunais. Tomara que não dê nada, tomara que o Botafogo consiga se mobilizar nos bastidores, porque justiça a gente sabe que não vai ter, né? Tem que ser maracutaia aí, muito tete-tete, muita lábia para poder resolver, porque justiça mesmo não vai acontecer. Está falando de justiça desportiva, então não existe justiça na justiça desportiva. É só no nome, justiça desportiva. Na prática, a gente sabe que não tem, né? Tudo é clube dos amigos ali, os caras vão, opa, vamos sacanear ali o John Texas, vamos, pá. A gente sabe como é que funciona esse negócio. Então, enfim, é complicado. Os caras não expulsaram o Bruno Henrique e ainda querem botar no Botafogo. É brincadeira um negócio desse, né? Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações para você. Fique ligado aqui no canal do Manel e fui!